Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Matemática e física, bem explicadinhos. Chega de dificuldade, vem aprender aqui. Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Está começando mais um Dicas com Caqui. Questão 113. Questão 113 é bem simples, bem fácil. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante, V0, sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Então aqui nós temos um processo cinemática, decomposição de movimentos, tá? O que acontece aqui? Uma dica: quando ele falou aqui em velocidade constante, nós temos aqui um movimento retilíneo e uniforme, trajetória retilínea, ou seja, é uma reta. Então esse processo ele ocorre quando ele está sobre a mesa. Então você tem aqui sobre a mesa, você tem essa velocidade constante e você tem um movimento retilíneo e uniforme. O que acontece quando essa bola ela escapa desse processo? Então, ela vai ter a velocidade dela é constante, só que ela aqui ela está sob a ação de uma velocidade sobre a superfície, em movimento retilíneo uniforme. Acontece que quando ela perde o contato com essa superfície, essa velocidade retilínea ela vai sofrer uma mudança. Por quê? Porque você tem aqui a aceleração da gravidade que vai passar a atuar sobre o corpo. Aí entendam, eu vou passar a ter uma aceleração da gravidade atuando sobre o corpo. Então, eu mudei do movimento retilíneo e uniforme para movimento retilíneo uniformemente variado. E no movimento retilíneo uniformemente variado, a trajetória não é uma reta. Então, fora, certo? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que vai haver essa variação de velocidade no eixo, na vertical, é o que eu chamo de velocidade Y. Então, cada ponto desse aqui, você vai ter uma velocidade V0, X, e você vai ter uma velocidade VY. Essa velocidade VY está sendo sugerida pela aceleração da gravidade. Então, como a gravidade ela atua de cima para baixo, essa aqui está descartada. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Veja o seguinte: geralmente,
Quando você tem aqui um helicóptero, você tem aqui um helicóptero, e aqui você tem um ambiente onde você tem pessoas que estão aguardando a chegada do helicóptero com alguns mantimentos. O helicóptero ele vem aqui. Se o piloto quiser que esses mantimentos ele caia exatamente onde está aqui, ele tem que soltar a partir desse ponto. Por quê? Porque os mantimentos vão fazer essa trajetória aqui. Se ele soltar quando chegar aqui em cima, esses mantimentos vão cair aqui fora. Ele tem que ter um cálculo de experiência para ele poder soltar. Por quê? Porque para ele os mantimentos eles estão caindo em linha reta para o piloto, no referencial dele. Para quem está olhando do referencial lateral do helicóptero, ele está caindo em forma de arco. Então, quando ele chega aqui nesse ponto, ele está exatamente testemunhando a queda dos mantimentos junto do pessoal. Quando ele chega aqui nesse ponto, isso significa dizer que daqui ele pode arremeter, que a missão dele foi cumprida, certo? Então, geralmente esse processo eu chamei de composição de movimento, porque você tem um movimento horizontal, que é o deslocamento do helicóptero, vai ser o deslocamento da trajetória do objeto para o piloto. Então a trajetória para o piloto é sempre uma linha reta, porque aonde ele estiver, por inércia, ele vai estar acompanhando o objeto, já que a velocidade do helicóptero tem a mesma velocidade de queda do objeto. Só que para uma pessoa que está enxergando de fora, com um referencial externo, ele vai perceber que esse objeto ele vai cair na forma de um arco de parábola. Por isso que a resposta foi a letra D. Questão 114. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Então, o que ocorre aqui? Aqui nós estamos diante de uma questão que envolve o assunto aqui também é acústica, certo? E nós estamos falando aqui em tubo fechado, tubo sonoro. Então essa questão, quando ela é trabalhada no ensino médio, você tem os chamados tubos abertos e os tubos fechados. Aqui seria a flauta, flautim, trombone, enfim, esses instrumentos de sopro. Todos eles são considerados como sendo um tubo sonoro fechado. O que acontece? A gente sabe que um músico, quando ele produz uma
quando ele produz uma partitura de uma música, ele fez uma criação. Então essa criação, ele registra, porque se alguém utilizar parte daquela criação, é um plágio. E aí a pessoa vai ter que pagar multa porque existe um direito autoral sobre aquilo. Isso ocorre por quê? Porque toda onda sonora, ela tem o que a gente chama de primeiro harmônico. Então o primeiro harmônico é aquela nota que origina, numa determinadas condições, a origem de uma sequência. Então os harmônicos, eles são infinitos. Então você tem como, de acordo com a equação do som naquele ambiente que você está pretendendo, você vai ter infinitas formas de você expressar aquela nota. Então o que acontece? O que nós temos aqui, de acordo com a orientação da questão, é que nós temos essa obra, essa cavidade aqui. Essa cavidade, ela tem uma profundidade de 30 metros, tá? Ela tem uma profundidade de 30 metros. Isso aqui vai ser importante para a gente. Ele falou que a menor frequência de ressonância foi de 135 Hz. Ele me disse que a velocidade do som é de 360 metros por segundo. Se a profundidade, ou seja, se os 30 metros estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Então vamos analisar o seguinte. Como se trata de um tubo sonoro fechado, os harmônicos, eles geram uma equação que ela é chamada de F, que multiplica N vezes V, dividido por 4 vezes L. O que eu tenho aqui? Esse V é a velocidade do som. Que foi dada. Esse L é o comprimento do tubo, que também foi dado, 30 metros. Isso aqui é o L. Esse N, ele é a ordem do harmônico. Sendo que, quando o tubo sonoro ele é fechado, essa ordem ela é ímpar. Ela é representada pelo número ímpar. Se for fechado, se for aberto, ele é par. Então, você tem a frequência igual à ordem do harmônico vezes a velocidade do som, dividido por 4 vezes a profundidade ou o comprimento do tubo. Então, o que vai acontecer? Quando de acordo com os dados que ele me deu, eu vou calcular qual é a próxima ordem, porque ele quer a próxima frequência. E para mim encontrar a próxima frequência, eu já tenho essa frequência que ele me deu, de 135 Hz. Ele me deu a velocidade do som e me deu a profundidade, o comprimento. Então, eu preciso descobrir qual é o valor dessa ordem aqui para me definir a próxima ordem, porque eu definindo a próxima ordem, eu vou conseguir calcular através dessa fórmula o que ele quer, que vai resultar num desses 5 elementos aqui. O número que eu vou encontrar aqui vai ser ímpar. E aí eu
encontrando esse número ímpar, eu vou já buscar qual é o próximo na sequência, substituir para calcular e encontrar uma dessas respostas. Então vamos lá. Ele me disse que a frequência é 135. Então 135 Hz é igual a ordem do harmônico que eu estou procurando, vezes 360, dividido por 4 vezes 30. Então 135 é igual a 360 vezes N, dividido por 120. Então você tem 135 é igual a 360 por 120, dá 3 aqui, 3N. Então 3N é igual a 135, o que implica aqui que N vai ser igual a 45. Então esse aqui é o harmônico de ordem 45. Aí ele quer saber qual será o valor da próxima frequência de ressonância. Então a próxima frequência de ressonância vai ser a próxima ordem depois do 45. Então, como a ordem ela é ímpar, teremos N igual a 47. Por quê? Porque é o próximo número ímpar depois do 45. Então agora eu vou calcular o valor de F igual a 47 vezes 360 dividido por 120. Eu vou manter aqui para facilitar o cálculo. 360 dividido por 120 dá 3. Então a próxima frequência que eu estou procurando, 3 vezes 7, 21, dão 2. 3 vezes 4, 12 e 2, 14. Então a próxima frequência que eu estou procurando é essa frequência de 141 Hz. Resposta certa, letra C de Caqui.